volta, turma, para nossa aula de número 4 de Hamartiologia, o estudo, a doutrina do pecado. Eu sou o professor Eduardo Maciel e nós estaremos juntos no decorrer dessa aula, como estivemos juntos nas últimas 3 aulas, e eu espero que você tenha visto essas aulas para que você possa completar assim uma jornada teológica em busca de conhecimento avançado. Nós estamos ao vivo com a nossa turma de Queimados, Jardim Palmares, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, FASTEP. Os alunos estão comigo aí ao vivo e essa aula vai ficar gravada no seu, no meu, no nosso portal de alunos. O que nós estudamos na aula 3? Falamos do estado da inocência, falamos das características do Jardim do Éden, falamos que existiam nesse jardim 2 árvores, uma do conhecimento do bem e do mal, proibida para que Adão não morresse, e a outra, a árvore da vida, para que o homem se tornasse imortal. Também vimos na aula passada o homem como um ser responsável, porque de bobinho Adão não tinha nada, ele foi avisado: o dia que vocês comerem, vocês irão morrer. Vimos ainda a figura do tentador, a serpente, e por último fizemos um panorama da queda. Se você se perdeu em alguns desses assuntos, a aula está gravada no seu portal de aluno, você pode ver e rever essa aula se preparando para os próximos dias, onde a gente vai ter um teste para testar, né? A palavra diz, né? Testar os conhecimentos. Então vai ser um testezinho para ver se você conseguiu assimilar a teologia do pecado, o estudo sobre o pecado. Na aula de hoje, o nosso primeiro assunto é a origem do pecado. Como é que o pecado surgiu? Aonde ele surgiu? Como ele entrou no mundo? Há 2 razões pelas quais o problema do mal é um dos temas mais tratados e de maior complexidade em toda a história da humanidade, principalmente na teologia. Nós esbarramos no problema do mal. O poder do mal é forte e a sua presença universal. Trata-se de uma doença sempre presente na vida e em todas as manifestações desde o primeiro homem. Lembra nas primeiras aulas que eu falei que o pecado é uma espécie de vírus que corrompeu toda a raça humana? Talvez você me pergunte, mas foi Deus que criou o pecado? Não. O pecado, ele foi concebido por causa de uma desobediência humana. O tentador está lá no Éden e o tentador está aí do teu lado, em Queimados, no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu ou qualquer outro lugar do Brasil, para tentar fazer com que você venha fraquejar, para tentar fazer com que você venha ceder. As ofertas são muitas, as tentações são muitas, as propostas são muitas, e nós precisamos ficar firmes na palavra. Só existe uma maneira, turma, da gente permanecer fiel: orando, jejuando e recebendo conhecimento avançado bíblico, devocional, vida com Deus. Se a gente não orar,
se a gente não consagrar, se nós não nos santificarmos, se a gente não tiver uma vida cristã de oração, de jejum, de palavra, as tentações vão vir e nós não conseguiremos resistir. O tema da origem do mal, ele é extremamente debatido por vários teólogos e também filósofos. Quanto a isso, há duas correntes principais que divergem entre si. Primeira corrente são aqueles que dizem que o mal vem como parte integrante, intrínseca na vida humana. Como assim? Não tem como separar o mal do ser humano. Desde que Adão foi criado, segundo essa primeira corrente aqui, esse primeiro pensamento, o mal já era inerente ao homem, já era algo que estava no homem. O homem a qualquer momento faria besteira. O homem a qualquer momento cederia às investidas, às tentações da serpente. Essa é uma primeira corrente. A segunda corrente, ela vai dizer aos que veem o mal como tendo uma origem voluntária, um livre-arbítrio, algo consciente, algo que originou-se a partir da livre escolha, poder de decisão do próprio homem nessa vida ou numa vida anterior. Se você me perguntar, professor, qual é a corrente que o senhor acredita? Eu acredito nessa segunda. O mal está lá na esquina, eu estou aqui e eu vou visitar o mal se eu quiser. Se eu não quiser, eu vou ficar quietinho aqui aonde eu estou e nem lá na esquina eu vou passar hoje. Porque o mal está lá. E Jesus, ele disse, né? Jesus não, o apóstolo Paulo disse, fugir da aparência do mal. Porque há pessoas que acham que são muito fortes, muito pentecostais, muito consagradas, que ela pode flertar com o mal e o mal não vai nem fazer cosquinha nela. Não é bem assim. Se nós estivermos na fogueira dos pecadores, nós vamos nos queimar. As más conversações, as influências, elas corrompem os bons costumes. A Bíblia diz que bem-aventurado, no Salmo 1, é a pessoa que não anda segundo o conselho de ímpio, não se detém no caminho de pecador e muito menos se assenta na rodinha dos escarnecedores. Isso é prevenção. Tem muita gente que na hora que a coisa está desesperadamente gritante, ela vai tentar remediar. Não é para remediar, é para prevenir. Eu digo sempre que a queda, ela não é íngreme, ela não é um declive. A queda, ela é suave como um pouso de avião. Ninguém nem percebe que o avião tá descendo. É devagarzinho. A queda também é mais ou menos assim. E o que a Bíblia nos revela sobre o pecado? Tem muita coisa que as escrituras sagradas, que a Bíblia sagrada, ela vai revelar para mim e para você sobre o pecado. Inclusive, Deus falou com Caim antes dele fazer a besteira de assassinar o irmão. Caim, o pecado jaz à porta. Se Deus avisa, tem um ditado que diz, né? Quem avisa, amigo é. Se Deus avisou, é porque o pecado, ele é uma realidade.
Deus, ele não é o autor do pecado. O livro de Jó 34:10 fala sobre isso. O pecado se originou no mundo angélico por causa de um anjo chamado Lúcifer. João 8:44 diz que ele é homicida desde o princípio, mentiroso. 1 de João 3:8, 1 de Timóteo 3:6, Judas, versículo 6. E a origem do pecado entre os homens se deu por meio de dois pontos. Foram duas coisas do porquê o pecado entrou no mundo. Primeira, ele teve início na transgressão de Adão no paraíso. Qual foi a transgressão? O dia que vocês comerem, vocês morrerão. Palavra do Senhor. O que a serpente falou? Nada disso! O dia que vocês comerem, vocês serão como eles, poderosos, deuses. Eles transgrediram a palavra do Senhor. O segundo ponto é que o tentador ele veio do mundo dos espíritos, o mundo celestial, o mundo angelical, sugerindo que o homem se colocasse em oposição a Deus, para que então ele se tornasse semelhante a ele. Não é a síndrome luciferiana? O dia que vocês comerem, vocês serão semelhantes? Mas se Lúcifer foi expulso do céu porque ele achou que poderia estar na mesma prateleira de Deus, diante disso, Adão ele desobedeceu, passando a transferir a sua realidade caída aos seus descendentes, porque todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, da glória de Deus. O pecado passou para nós como se fosse no DNA. Jó 14:4, Romanos 5:12, 18 e 19. Então, nós nascemos em pecado. Quando a nossa mãe nos concebeu, quando nasce aquele bebezinho tão lindo, que nos primeiros meses nem dorme, a mamãe, tadinha dela, fica 3, 4 noites sem dormir, que a criança não quer dormir. Quem é aquele bebê? É um Adãozinho. Gente, ninguém ensina a criança a mentir. Criança pequenininha, tá lá na cozinha, derrubou alguma coisa, quebrou. Ô, Joãozinho, o que foi? Ah, não fui eu não, mamãe. Caiu sozinho. Adãozinho. É o estigma do pecado. Só pode ser um Adãozinho. Ninguém ensinou aquela criança a mentir, enganar, esconder, ludibriar, ser egoísta. Não, isso aqui é meu, eu não divido. Ninguém ensina isso. Mas é o estigma do pecado, por causa da transgressão de Adão. Qual é a tríplice? A Priscila está dizendo, Adãozinho, professor, socorro. Mas é. Essa semana eu vi uma cena lá em São Paulo que eu nunca tinha visto aqui no Rio de Janeiro. Um bebê de colo, devia ter no máximo 6 meses. E ele fez tanta birra, mas tanta birra com a mãe, que enquanto a mãe não fez o que ele queria, e o que ele queria? Ele queria ir para o chão. Enquanto a mãe não colocou ele no chão, ele esperneava, ele batia na mãe, no rostinho da mãe, ele gritava, e era um lugar público, era um supermercado, o chão estava todo sujo.
Mas enquanto aquela mãe não cedeu à chantagem de um bebê de 6, 8 meses ou 1 ano, ele não parou. É um Adãozinho ou não é? Daquele tamanho, controlando um adulto, manipulando um adulto. Já aprendeu que ganha no grito. Coitada dessa mãe. Para mim, uma pamonha. A tríplice tentação de Jesus. Jesus venceu no deserto. Adão fracassou no paraíso. Não é o ambiente, são as pessoas, é o que há dentro de nós. Jesus venceu no deserto. Era para Jesus ter fracassado se fosse o ambiente. Adão fracassou no paraíso. Era para ele ter vencido as tentações, afinal ele estava no paraíso. Não é o ambiente. A mesma água que amolece a batata é a mesma água fervendo que endurece os ovos. Não é o ambiente, é a natureza de cada um. Jesus foi tentado de maneira tríplice. Primeira tentação, olha o que Satanás fala para Jesus. Transforme essas pedras em pães. Olha o que Satanás fala. Satanás toca naquilo que Jesus, homem, estava fragilizado. 40 dias, 40 noites sem comer nada. Ele coloca em xeque a palavra de Deus. E Jesus evoca a autoridade da sua palavra para rebatê-lo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque Satanás ele vai tentar você na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade, na sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza? É ali que ele vai investir. Na área que nós estamos mais vulneráveis, mais para lá do que para cá. Não importa se é homem, se é mulher, se é idoso, se é adulto, não importa se é mais novo, mais velho, é nas nossas vulnerabilidades que o inimigo ele vai tentar se valer. Segunda tentação, adorar a Satanás. Na verdade, o mundo de hoje está em partes sob o domínio de Satanás, e embora isso aconteça sob o propósito de Deus e para o seu cumprimento. Sabia que tem pessoas que adoram a Satanás em troca de fama, aplausos, dinheiro, status? Tem gente que faz pacto com demo, com uma entidade do inferno, para ter muito dinheiro, para ter muita ostentação, para conquistar muitas coisas. Só que um dia chega a fatura, igual cartão de crédito. Cartão de crédito é uma maravilha, né, gente? Você vai pro shopping com aquele pedacinho de plástico. Oh, que coisa boa! É hambúrguer, é pipoca, é sorvete, é tênis, é camisa, é calça, é bolsa, é vestido. Que negócio legal esse pedaço de plástico que nos dá poder de compra. Só que no mês que vem a fatura vai chegar. E não adianta você dizer: Satanás, desgraçado, devorador, tá roubando meu dinheiro. Gente, o devorador vai no cinema? O devorador come pipoca? O devorador calça 41? Não. Fui eu que consumi, fui eu que gastei além da conta.
A gente tem que fazer esse controle administrativo das nossas finanças. Eu não posso ganhar 5 mil e gastar 10. Eu não posso ganhar 10 e gastar 20. Ah, mas é no crédito. Mas a fatura vai chegar. Eu preciso viver essa realidade. Aí Jesus diz para Satanás assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Nós não podemos adorar a não ser a Jesus. Jesus é o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda a nossa adoração. E a terceira tentação, lança-se em busca de proteção divina. Atira-te daqui lá embaixo, está escrito: dará ordem aos teus anjos a teu respeito e eles te sustentarão. Você sabia que Satanás conhece a Bíblia, irmão? Você sabia que Satanás era anjo querubim? Você sabia que ele é mais teólogo do que eu? Mais cientista da religião do que você, do que eu? Satanás tenta apelar para as vaidades e para as prepotências. Porque o homem, ele é vaidoso. O homem, ele é prepotente. O homem, ele quer ser o dono do mundo e o dono da razão. Jesus disse: vai-te, Satanás. Porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás. Está escrito, ô Satanas, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele venceu o inimigo das nossas almas com a palavra, mesmo rebatendo a palavra de Satanás, que parafraseava a palavra de Deus, que usava a palavra de Deus. Gente, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, estão firmados na verdade. Cuidado, no nosso meio existem muitos falsos profetas. Vamos nos aproximar da palavra, vamos amar a palavra. Faz esse curso sem pressa de terminar. Quando terminar, se matricula no bacharel. A Priscila estava falando comigo outro dia sobre o bacharel. Quando terminar, faz o bacharel ou a graduação. Não para de estudar. Não para de querer conhecer e prosseguir em conhecer. Porque a única coisa que ninguém vai poder tirar de nós é o conhecimento. Ninguém. Ai, professor, estou cansado, eu tenho que tirar um ano sabático, eu não aguento mais estudar toda semana. Gente, depois vocês vão sentir saudade dessa turma, dessas aulas, desses momentos. Não pare de estudar. Faz igual eu, ó. Se eu sou o exemplo de alguma coisa, faz igual eu. Termina um curso, se matricula em outro. Agora eu estou fazendo 3 graduações de uma vez só. Uma em neurociência, outra em neuropsicanálise e outra em marketing de vendas. Eu não sei como eu estou arrumando tempo, mas está dando certo. Eu tinha 7 provas para fazer até o dia 27. Consegui. Eu achei que eu não ia conseguir, que eu ia ficar em algumas. Deu certo. E tudo nota boa, 8, 9, 10. Não fiquei com nenhum 7. Então é esforço, é luta, é guerra. Todos nós temos o nosso trabalho, a nossa família. Alguns são de ministérios aqui da igreja. A igreja também cobra você, mas não deixe de estudar. Porque nós vencemos o tentador com a palavra, assim como Jesus fez. Vamos falar agora dessa coisa linda aí, ó. A serpente, bicho peçonhento. Deus me livre, professor.
Coisa linda isso aí? Claro que não. A serpente era o próprio Satanás. Não foi a primeira sessão espírita da face da Terra. O próprio Satanás, ele se incorporou na serpente. A queda foi ocasionada pela serpente, que semeou na mente da mulher duas sementes. Primeira, desconfiança. Segunda, descrença. Esse fato levanta a seguinte pergunta: por quê? A serpente tentou primeiro Eva e não Adão. O que vocês acham? Abre o microfone alguém aí e responde para mim. Por que a serpente foi em cima de Eva primeiro e não foi em cima de Adão? O que vocês acham? Pode abrir o microfone aí, pode falar. Pode falar. Qualquer aluno. Por que a serpente veio em cima da Eva primeiro e não do Adão? A Priscila está dizendo que a mulher... Deixa eu pegar o comentário da Priscila lá que passou muito rápido. A mulher mais fácil de convencer... Será que a mulher é mais fácil de convencer? O que vocês acham, mulheres? Vocês são mais fáceis de convencer? Não, professor, Edivane aqui. Eu acho que a serpente foi na Eva porque a orientação Deus deu para Adão, né? Não deu para Eva. Ela não sabia o que Deus tinha tratado com Adão? Eu acredito que não. Essa é a opinião da Edivânia. A Eva não sabia. Só o Adão sabia. Deus tratou com o varão. Fala, Maico. Eu acho que sabia. Porque antes da Eva comer, teve uma conversa entre a serpente e Eva. A serpente chegou com aquele papinho, né? É. E tem a vulnerabilidade também, né? Eu acho que a serpente viu em Eva o que um dia existiu nela. A Renata está dizendo que ela sabia sim. Existia uma vontade em Eva já. Eu acho que a Eva já olhava para a árvore já de uma forma diferente. Eu acho que ele viu essa fraqueza, porque a árvore também era chamativa. A palavra diz que a árvore era chamativa. Verdade. A mulher foi seduzida pela concupiscência dos olhos, árvore chamativa. A Etienne falou aqui no chat que a mulher é mais emoção, a mulher é mais frágil, a mulher é mais sentimental, a mulher é mais curiosa. Eu não sabia não que a mulher era mais curiosa, não. Tem tanto homem aí curioso. Quem mais aí tem uma opinião? Por que a serpente vai em Eva e não em Adão? Mais alguém tem uma opinião sobre isso? Hã? Não? Então vamos lá. A serpente tentou primeiro Adão, ou melhor, primeiro Eva e não Adão, porque não era Eva quem exercia chefia da liderança ou da aliança. A aliança estava entre Deus e Adão, o primeiro homem. A Eva não era a chefe da aliança. Segundo, Eva não recebeu diretamente as instruções de Deus. Ela poderia saber, ela não foi vendida, ela também não era aquela pessoa voadinha, ela não tinha amnésia, ela não tinha Alzheimer, mas as instruções foram dadas diretamente a Adão. 3. A mulher seria um instrumento mais eficiente para alcançar o coração de Adão. Aqui eu concordo, em gênero, número e grau.
Mulher tem poder de persuasão. A mulher só não consegue aquilo que não quer. A minha, então, leva os meus cartões de crédito tudo. Me empresta o cartão aí do Guanabara, leva. Do Nubank, leva. Do Itaú, toma. Do Bradesco, leva também. Da Renner, olha aqui. A mulher, ela leva o que ela quiser. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói com as próprias mãos. A mulher, ela tem esse poder, turma. A mulher, a Renata disse isso, a mulher tem um poder muito maior de persuasão do que o homem. O homem não é tão persuasivo como a mulher, não. Os homens têm que aprender muito, mas muito com a mulher. Enquanto eu, o Jean, o Luciano, o Ronaldo, o Maicon e o Márcio, a gente está indo com a farinha, vocês já estão voltando com pão já. Não é, Jean? Não é, Luciano? Não é, Maicon? Não é, Ronaldo? Não é, Márcio? Enquanto a gente está indo com a farinha ainda, elas já estão chegando com pão já. Porque a mulher, ela recebeu algo de Deus que nós não temos. Por isso que é idônea, por isso que é ajudadora, por isso que somos dois em uma só carne. Então, pelo poder da persuasão, pela fragilidade da mulher, porque a mulher não tinha uma aliança de chefia e porque a mulher seria um instrumento mais eficiente para convencer Adão, para tocar no coração de Adão, é por isso que a serpente foi lá primeiro. A serpente é estrategista. Satanás não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó. Estratégia. Estratégia. Muito se discute se essa serpente era literal ou se essa serpente era simbólica. O relato de Gênesis 3, do 1 ao 7, apresenta-nos uma história pura, uma história simples, uma história narrada, de forma que não há razão para que essa seja uma criação fantasiosa. Gente, sinceramente, eu não creio que o Éden, Adão e Eva, seja uma fábula. O pecado, a serpente, seja uma parábola. Para mim é literal. Gênesis, para mim, é um livro narrativo. Porque nós temos a narração da vida de Abraão, nós temos a narração da vida de Isaac, nós temos a narração da vida de Jacó, nós temos a narração da vida de José, lá no Egito, comprovado pela ciência e tudo. Só Adão e Eva era uma história com S, não uma história com H? Era uma fábula? Era uma parábola? Não. Para mim, a narrativa é histórica. A serpente realmente existiu, literalmente. Caso a serpente fosse uma imagem simbólica, não haveria necessidade de precisão no relato como algo literal. Além disso, a serpente é apresentada como um animal nos versículos 14 e nos versículos 15. A sentença da serpente, de forma que o evento foi de fato um acontecimento concreto. Qual foi a sentença? Para a mulher, dores de parto. Para Adão, o homem, chefe da casa, trabalho, só que agora o trabalho com labor, com sofrimento, com cansaço e enfado. E para a serpente, rastejar. Existem
fósseis antigos que a arqueologia achou que a serpente, há anos atrás, era uma espécie de quadrúpede. Existem 4 marcas no tórax da serpente, como se as patas tivessem sido amputadas. Ficou só as marcas, as 4 marquinhas. Era uma espécie de largato. A serpente, ela não rastejava, mas essa foi a maldição pela desobediência. Essa foi a maldição por ter falado com Eva aquilo que não deveria falar. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O que receio, Paulo dizendo, e quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva, com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então Paulo está dizendo, a serpente existiu, a serpente enganou Eva, não é uma fábula, não é uma história. Verdade, é um fato. E assim como a serpente enganou Eva, eu não quero que o inimigo corrompa a mente de vocês e vocês se desviem da sinceridade do evangelho. Porque tem muita gente que você conheceu que estava bem com Cristo, estava servindo a Deus com amor, com alegria, era um discípulo de Jesus e de uma hora para outra pirou a cabeça, saiu da igreja e começou a fazer um bocado de besteira. Ela perdeu ali a fé, ela foi enganada pela serpente do deserto. Vamos falar um pouco agora sobre a queda. Nós já falamos em aulas anteriores, eu não quero ser redundante, mas é claro que toda aula nossa tem uma informação precisa e não repetitiva, mas acrescentadora para a nossa caminhada. Quando se fala da doutrina da queda ou da doutrina do pecado, somos colocados diante do assunto da morte. A morte é a manifestação máxima da queda do homem. E se manifesta de vários aspectos. Não apenas do aspecto físico da morte, mas também chamada de lapso. O assunto da queda deve ser estudado à luz de 2 realidades. Antes de eu falar dessas 2 realidades, morte não é um assunto agradável. Ninguém gosta de falar em morte. Se eu perguntasse para vocês como você quer morrer, a maioria vai dizer, eu quero morrer dormindo. Ninguém vai dizer assim, não, eu quero morrer atropelado. Aí o outro, eu quero morrer esquartejado. Aí o outro, não, eu quero morrer doente. Aí o outro, eu quero morrer cego. Aí o outro, eu quero ter um choque térmico. Ninguém quer pensar nisso. Porque no nosso DNA, nós não fomos preparados e constituídos para a morte. Nós somos imortais. Agora, pior do que a morte física é a morte espiritual. Então, são 2 aspectos, 2 realidades que a gente precisa entender. O primeiro aspecto é aquele que precede a queda. Antes da queda de Adão, a humanidade era inocente. Hoje não somos nós, não somos mais. O tentador entrou lá no Éden para cumprir o seu plano e conseguiu, graças a Eva, graças a Adão. E a tentação propriamente dita, né? Querer ser igual a Deus, querer ser independente. É uma tentação do ser humano,
essa ganância, esse egoísmo, essa autossuficiência. Isso é uma tentação da humanidade. O segundo ponto aqui, que sucede à queda, o que vem depois da queda. Depois da queda vem a morte física. Agora, se Jesus não voltar, todos nós daqui a alguns anos vamos vestir um paletó de madeira. A morte espiritual, que é a pior de todas, e a depravação total da raça humana. Esses são os efeitos do pecado, da queda. É o que sucede à morte espiritual, a queda do homem, o pecado. Nós precisamos entender que existem penalidades da queda. Olha só, uma pessoa com peso nas costas, que é o peso do pecado, que é o peso da morte, que é o peso do inferno. Ela não consegue nem se endireitar, ela já anda encurvada. Tamanho o peso do pecado, tamanho o peso do remorso, tamanho o peso da culpa. Após a queda, a penalidade foi executada e a morte se manifestou em sua tríplice forma. Primeira, a morte espiritual, que é a pior de todas as mortes. A separação da alma do homem e o Espírito de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Segundo, a morte física é o processo de desintegração eventual, a separação da alma e do espírito, porque nós somos um espírito, possuímos uma alma e moramos num corpo. Esse corpo aqui, se Jesus não voltar, vai virar comida de bicho. A matéria não vai a Deus. O que vai a Deus é o espírito. O que vai a Deus é o espírito. Então, eu não sei o dia da minha morte. Se vai ser daqui 50 anos ou se vai ser menos tempo. Mas eu tenho que viver como se Jesus estivesse voltando amanhã para me buscar. Viver uma vida de piedade, viver uma vida de arrependimento, não me sentir melhor do que ninguém, não ostentar nada, absolutamente nada, saber que eu sou um mordomo. Tudo que Deus me deu até agora é mordomia, não é nada meu, absolutamente nada. E a segunda morte, que é o lago de fogo, né? O Seol, o Geena, que é a separação eterna da alma e o Espírito de Deus. Essa segunda morte aqui, ela já é a condenação. Essa segunda morte aqui já não tem repescagem. Tem gente que acredita no purgatório. Não tem purgatório. Não tem purgatório. A morte física, ou melhor, a morte espiritual, ela ainda tem remédio, né? Se a pessoa está viva aqui na Terra, se arrepende, morre só fisicamente, mas espiritualmente se religou a Deus. Agora, a segunda morte não, a pessoa já morreu, já passou para a eternidade, sem Deus. Aí não tem mais remédio, não. Uma nota importante. O lago de fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para seres humanos. O inferno não foi preparado para nós. Entretanto, os seres humanos entraram nesse processo somente porque repudiaram a Deus e participaram com Satanás e os seus anjos da sua sorte.
ser humano entrou aqui de gaiato, talvez, mas não desavisado, porque há a sua responsabilidade, porque não quis obedecer a Deus. O que eu tenho que fazer para ir para o céu? Para passar a eternidade toda com Jesus? Só obedecer o que a Bíblia me diz. E o que eu tenho que fazer para ir para o inferno? Nada. Não faça nada que você vai para o inferno. Que é isso, professor? É só não fazer nada. Esse lago de fogo não foi preparado para nós. Foi preparado para o diabo e seus demônios, seus anjos. Mas tem gente que quer ir para lá. Não tem gente que quer ir para o Beto Carreiro World? Não tem gente que quer ir para Disney? Não tem gente que quer ir para as Ilhas Maldivas? Tem gente que quer ir para o inferno. Tem gente que até diz, não, o inferno não é aquela monotonia do céu, não. No inferno tem rock and roll, tem música, no inferno tem festa rave, tem agito. Uhul! Vai pro inferno. Ela não sabe. Ela não sabe o que está falando. Se ela tivesse um pouquinho de conhecimento bíblico, ela saberia que inferno não é lugar para nós. Qual foi o processo da queda? A Priscila está dizendo que viu o Zeca Pagodinho falando do inferno. Falando bem ou falando mal, hein? Se está falando bem do inferno, é uma ignorância, é um desconhecimento. Qual foi o processo da queda? De acordo com o relato de Moisés e a explicação de João, o processo da queda se deu em 3 esferas. Primeira, concupiscência da carne. Segunda, concupiscência dos olhos. O Maico falou sobre isso. Terceira, soberba da vida. Olha o processo da queda em quadros aí para você. O que é a concupiscência? É a inclinação, é a tendência, é o desejo. Concupiscência da carne. Olhou e viu que a árvore era boa para comer. Desejou ardentemente, com um apetite irregular e um desejo ilegal. Na psicanálise a gente diz que isso aí é id. Id, eu quero agora. É um desejo ardente. O que você quer agora? Ah, eu quero comer um potão de açaí de 1 litro. Vai engordar. Vai trazer coisas ruins pro teu sangue. Porque não é só o açaí, é a jujuba, é a calda, é o amendoim, é a farofa disso, é o leite em pó, é o leite condensado. Aquilo ali é uma bomba de caloria, mas eu quero agora. É o id, é a concupiscência da carne, é eu dar para minha carne o que a carne quer. O que você quer? Ah, eu quero uma pizza do tamanho do Maracanã. É o id, é a concupiscência da carne. Eles viram que a árvore era boa. 2, concupiscência dos olhos. É um amor desordenado. É um desejo daquilo que é belo e atraente. É o desejo ardente de posse do que enriquece a magnífica. Concupiscência dos olhos. Satanás não vai botar nada feio na tua frente. Vai botar coisas lindas, coisas admiráveis, para te engrupir,
para te enfeitiçar, para te encantar. Você vai ficar com o olhinho brilhando, todo bobão, toda bobona, concupiscência dos olhos. Davi dizia: eu não porei coisas más diante dos meus olhos. Tem filmes que não é pra gente. Tem piadas, stand-ups que não são pra nós. Tem peças de teatro que não é pra você. Tem ambientes que não fazem parte da família de Deus. Tem ambientes que não é para nós. Não é porque nós somos melhores do que as pessoas que frequentam esses ambientes, não. Mas é porque tem lugares assim que não é para nós. Você nem vai se sentir à vontade. Ah, professor, mas é o aniversário de 15 anos da minha sobrinha. Como é que eu vou fazer? Vai lá, dá um beijo nela, leva um presente para ela, diz que a titia, que o titio ama muito. E quando o anjo começar a ir embora, você vai junto com o anjo, você pega a carona. Ó, tô indo. Depois vocês me mandam um pedaço de bolo. Isso, gente. É isso. É estar envolvido, mas não comprometido com o pecado. Concupiscência dos olhos. Parece que o que é proibido é mais gostoso. Soberba da vida. Amor impuro. Curiosidade. Curiosidade inalcançável. Como é que é? Queria experimentar. Para que aquilo que Deus havia escondido, ambição de poder, acima do que é devido, ser igual a Deus, independência, soberba da vida, soberba da vida. Sabia que a comparação é uma praga? Porque a comparação, ela só traz duas coisas para o ser humano. Ou complexo de inferioridade, ou complexo de superioridade. Quando eu me comparo ao Jean, ou eu vou achar que eu sou maior que o Jean, melhor que o Jean, ou eu vou achar que eu sou pior do que o Jean, menor do que o Jean. Nós não temos que nos comparar a ninguém, porque nós somos únicos. Nós somos ímpares. Deus distribuiu os talentos para cada um de nós aqui de maneira ímpar. Ninguém faz o que o outro faz. Da maneira que o outro faz, do jeito que o outro faz. Não se compare a ninguém. Talvez amanhã você chega no teu trabalho e o seu chefe te chama para uma conversa e te dá um aumento de R$600. Você vai ficar feliz? Se amanhã você chegar no trabalho e ganhar um aumento de R$600 por mês, vai ficar feliz ou não? Sim. Até você descobrir que o outro funcionário que faz a mesma coisa que você faz ganhou um aumento de 1.000. Olha só, nós estávamos tão felizes porque a gente ganhou um aumento de salário. Mas aquela alegria, se comparada ao outro, se torna uma inveja, uma raiva, uma soberba da vida. Ué, por que ele ganhou 1.000 e eu só ganhei 600? Ele tem menos tempo que eu aqui. Ele faz menos que eu aqui. Soberba da vida. Qual é o processo do pecado?
Para Eva, foi desejar o mal, foi o ato mal, foi a concupiscência, foi a inclinação que deu a luz ao pecado. Adão, ele não foi enganado. Ele seguiu o exemplo de Eva. Depois, mais tarde, teve alguém que se matriculou nessa escola aqui, Ananias e Safira. Eles venderam uma herdade, combinaram de falar para os apóstolos que venderam por muito menos, e o Ananias morreu, e a mulher dele morreu também pela mentira ao Espírito Santo. Fez com que os olhos fossem abertos, ou seja, não havia mais inocência. Agora o homem tinha noção de que estava nu. Fez com toda a consciência. Adão não foi enganado. Adão comeu porque quis. Ah, mas se a minha esposa me der um negócio na minha boca, eu não vou comer? Se Deus falou para não comer, você cospe. Você cospe. Porque até a mulher pode estar sendo usada pelo inimigo. Se até Pedro foi usado pelo inimigo, Jesus falou para ele, para trás de mim, ô Satã. Até Pedro foi usado pelo inimigo. Vamos falar sobre morte espiritual. Olha o ser humano aí, desolado, expulso do jardim, em um deserto espiritual. Tanto a morte espiritual quanto a morte física, embora esses dois tipos de morte sejam distintas em caráter e também em alcance, elas possuem origem no pecado. Pecado do primeiro homem, pecado do primeiro Adão. É possível que haja homens mortos espiritualmente, mas que fisicamente estão vivos. Efésios 2, 1 e 2, 1 Timóteo 5 e 6. Tem muita gente que trabalha com você que está vivo, mas espiritualmente está morto. Tem muita gente que estuda com você que está vivo, mas que espiritualmente está morto. Tem muita gente que mora na sua rua, seus vizinhos, que estão vivos, mas que espiritualmente estão mortos. Quando Adão cometeu o primeiro pecado, ele experimentou um rebaixamento de nível. Ele se tornou degenerado, depravado. Basicamente, o que isso significa? Que ele desenvolveu dentro de si uma natureza caída, que é contrária a Deus e está sempre disposta para o mal. Nós temos essa tendência. Já aprendemos com o apóstolo Paulo, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu quero eu não faço. O que eu quero não consigo, mas o que eu não quero, isso eu faço. Porque a morte passou para as nossas veias, o pecado passou, o homem foi rebaixado. Adão tinha a presença de Deus todo dia naquele jardim. Deus conversava com Adão na viração do dia. E hoje, se nós não conversarmos com Deus, Deus também não vai conversar com você na viração do dia, não. Nós fomos rebaixados espiritualmente. Aquela comunhão plena que havia no Éden, nós só teremos agora na eternidade. Dentro de Adão e por tabela aí, toda a humanidade, ela passou a viver
uma depravação total e moral. O ato mau e a natureza má. Quando Adão comete o primeiro pecado, ele pratica o ato em si, mas ainda não possui a natureza do mal. Ao pecar, entretanto, ele torna-se um depravado, contraindo para si a natureza caída, que passa a ser transferida de maneira hereditária. Então agora, o ser humano, ele recebe esse estigma, essa inclinação, essa tendência para as coisas más, para as coisas erradas. É por isso que existe desigualdade no mundo, é por isso que existe roubo, é por isso que existe corrupção em todas as esferas. Não é só em Brasília, em todo lugar tem corrupção. É justamente por causa desse ato mal, dessa natureza má. E por mais que nós estudemos o assunto, não é possível nós atingirmos uma compreensão conclusiva e esgotada do significado e extensão da morte espiritual. Uma das consequências do lapso. Hoje nós vivemos um lapso que nós não lembramos nem da nossa infância. A gente tem alguns flashes da nossa infância, do nosso passado, mas a gente não lembra de tudo. Talvez você ache que lembra, mas são histórias que te contaram. Sua mãe te contou história, teu pai te contou história, teu avô te contou história. Aí você acha que lembra. Nós vivemos esse hiato, nós vivemos esse lapso e nós não sabemos profundamente, por causa da nossa mente finita, as consequências da morte espiritual. 2 Coríntios 4, 33 e 34 vai dizer: mas se o vosso evangelho está encoberto para aqueles que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus, com letra minúscula, deste século, desta era, cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso que o inimigo desconfigura, descaracteriza o ser humano. Quando você vê um ser humano descaracterizado, provavelmente ele está atolado na areia movediça do pecado. Totalmente desconfigurado, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles não conseguem enxergar um palmo na sua frente. Pouco se fala de Adão após a queda. A Bíblia não fala o que acontece com Adão depois do pecado. Mas pode-se imaginar que ele tenha vivido uma vida comum, fora do jardim, a vida de um ser humano caído. O que nós temos informações nas Escrituras é que após o pecado, os homens se encontram envergonhados, dando a entender que houve uma mudança radical na sua própria constituição, mentalidade. Cadê você, Adão? Ai, eu não posso aparecer, nós estamos nus. Mas ele sempre não esteve nu? O que mudou? O que mudou agora foi a maldade do coração, a depravação total. Até que ponto o pecado afetou a constituição do homem? Até que ponto, em que níveis os sentidos humanos foram afetados? Em que aspecto o homem é recuperável?
não recuperável? Se sim, a partir do quê? É preciso uma compreensão desse assunto, inclusive até que ponto a imagem de Deus está comprometida por causa do pecado. São pontos aí da teologia calvinista. Foi o que o Márcio colocou aqui. Depravação total. Não, foi a Priscila, desculpa. Priscila está dizendo que a depravação total é um dos tópicos da linha calvinista. Agora, que o pecado mexe com toda a estrutura humana, é claro que vai mexer. Isso concordam calvinistas e arminianos. Esse tema cumpre um dos principais objetivos dos evangelhos: ofender. O evangelho comunica não apenas o que Cristo trouxe, mas também revela o estado de pecado em que o homem se encontra. É nesse contraste entre Deus e o homem que há a ofensa. Porque os nossos pecados ofenderam o nosso Criador. Nosso Criador nos deu tudo naquele jardim e nós perdemos tudo. Miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus. Não adianta eu e você nos acharmos muito bons, muito bambambãs, donos da cocada preta, última Coca-Cola gelada do deserto. Não adianta. Nós somos pecadores, nós somos todos Adão. O que não é depravação? Depravação não significa que o homem não possa nutrir nenhuma forma de afeto. Depravação atingiu a capacidade do homem de se relacionar, mas não na sua totalidade. Então, depravação não significa que o ser humano não ame, não tenha afeto, não construa família. Afetou a humanidade, mas não na sua totalidade. Segundo, não significa que o homem não tenha conhecimento inato de Deus. Nós temos. Todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. É a nossa consciência que pede Deus. Todo ser humano é um ser religioso. Como assim, professor? Tem gente que nunca entrou numa igreja, mas vai para o Maracanã todo domingo e diz para o time do coração: eu nunca vou te abandonar, todo-poderoso. Aí fala o nome do time. É hino de torcida que a gente deveria só cantar para Deus. O ser humano, ele é um ser religioso. 3. Depravação não significa que o homem é tão depravado, mas tão depravado, mas tão depravado, o quanto poderia ser. Mas sim que todas as suas faculdades foram afetadas. Então, querendo ou não, o pecado vai deixar um rastro, o pecado vai deixar um resquício, o pecado vai trazer alguma coisa que não é bom para nós, porque o salário do pecado é a morte. Então, o que é depravação? Depravação total atinge todas as esferas da vida humana: família, relacionamento, negócios, dinheiro, estudo, vida espiritual, ministerial, afeta tudo. A espiritualidade também foi tocada, mas não a ponto do homem não poder se relacionar com Deus. Claro que não é aquela comunhão da visitação do Criador todas as virações do dia. Mas o homem, o ser humano, ele pode buscar a Deus enquanto se pode achar. Existem duas formas de olhar, turma. O primeiro olhar é um olhar humano. Dizer que não há algo bom no homem é errado. Como muitos gostam de afirmar,
Nenhum ser humano é tão desgraçado que não haja algo bom nele. Tem gente que só olha também as coisas pelo lado negativo. Ah, o homem tá todo estragado. Ah, a humanidade não tem mais jeito, não. Para tudo que eu quero descer. Vai todo mundo pros quintos dos infernos. Ih, os quintos dos infernos lotou. Agora vai pro sexto. Não, existem coisas boas também no ser humano. E a gente tem que olhar, ter esse tipo de olhar. E o olhar divino, né? Como é que Deus nos vê? Deus não vê o homem pelos seus méritos. Na escolha do rei, o maior rei de Israel, Davi, quando Samuel chegou na casa do Jessé para ungir os filhos, não foi o mais forte, não foi o mais bonito, não foi o que tinha tática de guerra, não foi o mais inteligente, foi um filho que nem na casa estava, pastoreando os cordeirinhos de Deus, as ovelhas do seu pai. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, o homem vê a embalagem. Deus não vê. Deus sonda e conhece os corações. Terminando aqui na depravação total, quando a Bíblia nos aponta o estado de depravação em que o ser humano se encontra, o homem se encontra, ela abre uma porta para que aprendamos a valorizar de maneira mais profunda o plano da salvação e quão acentuada é a graça que opera no homem, não somente no perdão dos pecados, mas também na comunicação de uma nova aliança, de uma nova natureza, de uma nova vida. Então tá tudo perdido? Claro que não. Jesus veio para buscar e salvar o que havia sido perdido. Efésios 2:3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos próprios desejos, os nossos pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Tem gente que se sente muito bom, né? Mas nós éramos merecedores da ira divina. A compreensão do significado da depravação total envolve alguns pontos. Primeiro, a culpa original em relação ao pecado e à justiça. Se o pecado entra no mundo pelo primeiro Adão, a justiça entra no mundo pelo segundo Adão, Jesus. Penalidade da lei. O pecado trouxe consigo a capacidade de gerar na consciência do homem o sentimento de culpa, que nós chamamos de consciência. Todo ser humano sabe quando ele está errado, todo ser humano sabe quando se excede, todo ser humano sabe quando faz besteira. A não ser que tenha algum problema neurológico, psiquiátrico, né? Fora isso, o ser humano que tem as suas faculdades mentais, ele tem uma coisa chamada consciência. Ou seja, ele sabe quando está errado. A corrupção original. Há quem diga que o pecado não é de fato pecado, mas apenas uma moléstia, sofrimentozinho. Mas a Bíblia certamente trata o pecado como mal, como transgressão, como violação dos limites que Deus estabeleceu para o homem. Essa corrupção original é pecado. De fato, isso ofende a santidade de Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Os nossos pecados ofendem o nosso Criador. Jó 25:4. Como pode então o homem
ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Não. Todos que nasceram de mulher nasceram no pecado. Salmo 51, 5. Sei que sou pecador desde o dia que eu nasci. Sim, desde o dia que me concebeu a minha mãe. Palavras do salmista Davi, o maior rei de todos os tempos. A partir do momento que uma criança nasce nesse mundo, ela nasce pecadora. E qual é a solução? O Salvador, Jesus. O caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Aqui estão as minhas redes. Se você tiver qualquer dúvida sobre a aula de hoje, é só você me perguntar e nós estaremos tirando todas as dúvidas de vocês.